Queridos, e dando prosseguimento ao nosso culto ao Senhor, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos em um livro do Velho Testamento, o livro de Abacuque. É um livro que muitas vezes nós não conhecemos tão bem, nós já ouvimos falar, mas eu sei que muitos de nós às vezes não leu, ou mesmo os que leram muitas vezes não se lembram. Esse livro de Abacuque, ele é um dos... Abacuque é um dos 12, que a gente chama 12 profetas menores da Bíblia. O fato deles serem chamados de profetas menores não tem a ver com uma questão qualitativa ou do que eles escreveram de ser inferior em alguma coisa, de forma alguma. Tudo isso que esses 12 profetas escreveram é palavra do Senhor, como todo o restante da Bíblia. Isso tem que ficar muito claro. Por que eles são chamados de profetas menores? Exatamente pela quantidade de escritos deles. Eles têm escritos muito menores. O livro de Abacuque, por exemplo, que nós vamos meditar nas próximas semanas com a graça do Senhor, é um livro que tem apenas 3 capítulos. Enquanto que os 4 profetas maiores, que nós chamamos, são os que têm muitos escritos. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, para você pegar um profeta maior e pregar, tem que ser mais corajoso, igual o irmão Flávio pegou Isaías, mas eu não tive essa coragem, eu peguei o nosso querido profeta Abacuque. Mas, irmãos, esse texto, nós vamos nos debruçar basicamente numa introdução a ele. É importante para nós, irmãos, termos clareza em relação a isso. Se nós queremos estudar e compreender a Bíblia como um todo, e nós devemos fazer isso porque a Bíblia toda é palavra de Deus. Nossa intenção sempre é pregar de forma expositiva, para que todos os irmãos compreendam. Irmãos, não é possível fazer isso sem que nós compreendamos e entendamos o contexto em que esses textos foram escritos. Esses textos foram escritos por homens, como eu e você, inspirados por Deus, mas que viviam em situações muito próprias, muito específicas, de lutas, de sofrimento, de problemas, os mais diversos. E é importante para nós tentar, então, compreender, discernir o que aqueles irmãos estavam passando naquele momento em que esse texto foi escrito, para que a gente possa compreender. Isso significa, então, que um texto como esse, ele foi escrito somente para aquela época e tem aplicabilidade somente para aquela época? De forma alguma. De forma alguma. Quando eu estava orando para saber qual o próximo texto que eu iria trazer aqui para os irmãos, eu tinha alguns textos em mente, mas a hora que eu li o capítulo 1, principalmente os 4 primeiros versos, que a gente vai só ler hoje para fins da introdução, depois a gente vai voltar a eles na próxima vez que eu vier pregar com os irmãos, se o Senhor permitir, vocês vão ver o quão atual é esse texto. O quão parece que foi escrito para nós, para o momento que a gente está vivendo agora. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, e nós vamos depois dar o prosseguimento. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida dos irmãos que estão ouvindo, que estão aqui, os que estão pela internet, para que todos nós possamos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, ser convencidos pelo Teu Santo Espírito, ser mexidos de fato, Pai, que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, Pai. Nós nunca devemos, Senhor, nos colocar diante da Tua santa palavra e não ser, de fato, mexido por ela, Pai. Que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos mostre o Teu cuidado em trazer textos como esse, escrito há tanto tempo, Pai, mas mostrando a atualidade deles, nos mostrando que as nossas lutas são as mesmas, muitas vezes, dos nossos irmãos, mas que o nosso Deus também é o mesmo Deus daqueles irmãos, e graças a Deus por isso. Trabalha conosco, fala conosco, derrama do Teu Santo Espírito aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, eu vou falar esse texto aqui, que eu quero que vocês abram então em Abacuque. Vamos ver quanto tempo o pessoal vai demorar para achar Abacuque. É importante, hein? Mas é muito bom a gente manejar bem esses textos talvez menores, que a gente não conhece tão bem. Mas, irmãos, eu quero ler, enquanto você acha aí, eu vou ler com vocês os primeiros 4 versos de Abacuque. Eu quero que vocês pensem nos dias que nós estamos vivendo e pensem se isso parece que não foi escrito essa semana. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso ele cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, diante de tudo que nós temos visto nos últimos tempos, não só no Brasil, no mundo todo, mas claramente esse texto parece que foi escrito para nós. Quem aqui não está de fato cansado de tanta violência? Cansado de tanta opressão? Cansado de tanta injustiça, injustiça que é imposta a nós, não pelo bandido simplesmente, mas pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, pelos nossos juízes, pelas pessoas que deveriam zelar pela justiça. São eles que torcem a justiça muitas vezes. Irmãos, essa era a situação na época de Abacuque. Como que é a nossa situação nos dias de hoje? Não há nada novo, irmãos. A natureza humana é a mesma. O nosso Senhor, pela graça dele mesmo, veio à terra, fez tudo aquilo que ele fez para que nós pudéssemos experimentar coisas novas, mas o fato é que enquanto nosso Senhor não voltar em definitivo, nós teremos que conviver com essa realidade do pecado e as consequências dela. Então hoje, dando início a esse estudo que nós vamos fazer aqui, essa meditação no livro de Abacuque, nós vamos fazer, primeiramente, como eu disse, um estudo um pouco diferente. Nós vamos olhar o contexto em que tudo isso acontece. Então nós vamos hoje talvez meditar muito mais no livro de 2 Reis, e eu já peço para vocês abrirem 2 Reis a partir do capítulo 20, do que no próprio livro de Abacuque, especificamente, para que a gente possa ter a noção do que estava acontecendo ali. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho sobre o profeta Abacuque, irmãos, de fato, informações assim específicas a respeito dele, nós temos muito poucas nas Escrituras. Nós não sabemos exatamente a sua genealogia, nós não sabemos se ele era um membro do... Existem algumas pessoas que falam que ele poderia ser, inclusive, alguém que trabalhava no templo, que tivesse algum envolvimento com sacerdotes, com levitas, mas também não há convicção de ninguém a respeito disso, a gente não tem certeza. Até mesmo o nome dele é um nome que existe um pouco de incerteza sobre o que significa, mas o mais comum é dizer que essa palavra, esse nome Abacuque, significa abraçado. Mas até em relação a isso nós não temos tanta certeza. Mas o fato é, e aqui tem coisas que a gente pode de fato saber de uma maneira um pouco mais objetiva, e aí eu quero tratar com vocês duas coisas. Primeiro, o contexto geral em que eles viviam, o contexto histórico de fato em que aquelas pessoas que Judá, que era onde eles estavam ali, estava vivendo. E depois, para a gente tentar compreender um pouco o contexto do próprio Abacuque. Nós conseguindo nós saber mais ou menos a época que ele vive, nós podemos saber o que Israel, o que Judá, no caso, estava passando naquele contexto, naquele momento, para que a gente possa entender o porquê que Abacuque chegou a esse ponto de, diante do Senhor, se parar ali e clamar, falar, Senhor, eu não aguento mais, até quando eu vou clamar por justiça e a justiça não vai vir, até quando eu vou ter que ver toda essa violência, para que a gente possa entender. Primeiro, o contexto mais geral, irmãos, o contexto histórico. Então aqui nós estamos falando de um momento da história, e aqui a história, irmãos, tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos. Nós estamos inseridos na história, aqueles irmãos estavam inseridos na história. Naquele contexto em que eles estavam vivendo ali, na antiguidade, a gente está falando aqui de aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Naquele momento, até hoje, a gente sabe que sempre vai ter uma grande potência mundial, hegemônica, que manda em todo mundo. Hoje em dia, essas grandes potências, elas dominam pelo poder do dinheiro e pelo poder cultural que elas têm, basicamente. Não há mais a necessidade de você invadir e ter um território grande, mas na antiguidade era assim que funcionava. Sempre quando uma grande potência se levantava, ela ficava muito forte militarmente e ela saía conquistando todo mundo. Foi assim com os egípcios, foi assim com os babilônios, foi assim com os assírios, com os macedônios, com os gregos, com os romanos. Esse era o padrão. Esse era o padrão que acontecia naquele contexto. Era sempre assim. E a Palestina, a região onde ficava Israel, onde ficava Judá, era uma região estratégica. E é até hoje, nós sabemos, até hoje eles está sempre no meio de tudo quanto é notícia política. Era uma região extremamente estratégica, por quê? Dentro do mundo conhecido naquela época, Israel estava no meio da Europa, da Ásia e da África, bem no meio. Então, sempre quando mudava o poder de mão de um,
para outro, sempre, rapidamente, isso refletia de alguma forma ali naquele povo, no povo de Israel, no povo de Deus. O Senhor colocou eles no meio do mundo conhecido. Então, tudo que acontece na história refletia ali claramente, de uma maneira muito rápida. E aqui eles estavam vivendo um momento de transição. Até um pouco antes desse momento em que Abacuque é escrito, nesse período que Abacuque escreve a sua profecia, recebe a sua profecia, irmãos, ali quem era o grande poder dominante? Era o povo assírio. Os assírios eram pessoas, um povo, uma nação que naquela época, que já era uma época violenta, eram conhecidos pela sua violência. Todo mundo era violento naquela época. Os babilônios também eram, mas eles eram mais violentos. Eles eram muito violentos. Foram os assírios que tomaram, por exemplo, o reino do norte, o reino de Israel. Mas nesse momento em que esse texto é escrito, mais ou menos nesse período, está acontecendo uma transição. Estão se levantando um novo povo. Um povo que chamava-se o povo caldeu, o babilônico, o neobabilônico, todos vão fazer referência a esse mesmo povo. E nesse período, a gente não consegue precisar exatamente, ocorreu uma batalha, que se você pesquisar na internet, nos livros de história, você vai ver lá, a Batalha de Carquemes, que foi uma batalha onde os babilônicos derrotaram os assírios, juntamente com os egípcios. Os assírios já estavam sendo derrotados, já tinham perdido Nínive, lembra de Nínive? Nínive era a capital deles, já tinham perdido Nínive, então eles pediram ajuda para os egípcios para tentar derrotar os babilônios, eles não conseguiram, e no ano 605, antes de Cristo, 605 anos antes de Jesus nascer, então a Babilônia se torna a potência hegemônica naquele contexto ali, e Israel está ali no meio. Isso é importante? Isso é importante, porque se você pegar o livro de Abacuque do verso 5, o capítulo 1, do verso 5 e diante, você vai ver o seguinte, Deus falando. A gente depois vai voltar para esses textos mais para frente, tá, irmãos? Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias. Então a gente percebe aqui Deus respondendo a Abacuque. Olha o que acontece. Abacuque não aguenta mais tamanha opressão e violência. E ele clama, Senhor, faça alguma coisa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa injustiça. E Deus fala, pode ficar tranquilo, Abacuque. Eu ouvi a sua prece. De fato, a violência já chegou até os meus ouvidos e eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mandar um povo terrível que está se levantando e está se tornando a grande potência dos seus dias, e ele vai punir Judá. Pode ficar tranquilo. Talvez essa não era a resposta que Abacuque esperava receber, mas foi essa a resposta que ele recebeu. Depois a gente vai voltar nisso. E quem foi então esse povo que o nosso Senhor levantou, a nação que o nosso Senhor levantou para servir de vara, de disciplina contra Israel, contra Judá? Os babilônios. Então foi nesse contexto em que esse texto é escrito, nessa mudança, nessa transição. Como eu disse ali, Abacuque 5, vede entre as nações, 1:5, perdão. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus. Caldeus ou babilônio são sinônimos, né? Nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Então, eles estão vivendo esse contexto em que os babilônios estão surgindo como uma grande potência. E agora, irmãos, eu queria olhar para vocês entendendo que eles estão nesse meio termo. Babilônia ainda não invadiu Judá. Ainda não, mas Deus já avisou aqui nesse momento Abacuque de que isso iria acontecer, e isso estava prestes a acontecer. Então, agora eu queria ver com vocês o contexto do Abacuque. A gente não tem muitas informações sobre ele, mas sabendo que ele viveu nessa época, nesse período próximo ao ano 605 aí, antes, com certeza, da invasão babilônica, primeira invasão babilônica, mas nesse período entre os anos 605 até 589 a.C., a gente sabe bem perto, né, uma questão de entre 10 anos mais ou menos, a gente tem a noção de onde viveu ele, em que momento histórico de Israel ele viveu. Irmãos, a gente vai ver que a situação dele era a situação de Judá naquela época era deplorável. E aí a gente vai para a 2 Reis. Qual era o contexto de Abacuque? 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 16, a gente vai ver uma coisa. A gente vai ver a primeira vez que foi dito ao povo de Israel, o povo de Judá, eu estou falando de Israel toda hora aqui, irmãos, me perdoe, Israel
a gente vai falar, via de regra, do reino do norte, enquanto Judá é o reino do sul. Israel aqui já foi destruído pelos assírios. Aqui só existe, nesse momento, o reino do sul, que é o reino de Judá. A primeira vez que houve, então, essa menção de que os babilônios iriam atacar o povo de Judá, vem ainda com Isaías. 2 Reis 20 vai mostrar isso para nós. Ezequias, algumas décadas antes aqui da período de Abacuque, não muito tempo, mas algumas décadas antes, Ezequias, que foi um bom rei, ele fez boas coisas para Judá, mas ele fez uma coisa de errado. No final do seu reinado, ele tendo crescido muito em poder, tendo adquirido muitos bens, ele recebe uma delegação de um povo pequenininho naquela época, um povo fraco, um povo que ninguém conhecia, que eram os babilônicos. Eles estão ali numa embaixada, aquelas visitas que as pessoas, que os entes, né, fazem uns aos outros, uma visita diplomática, e Ezequias ali, ele muito feliz com o seu poder, com a sua riqueza, vendo aquele povo pequeno e fraco ali, o que ele vai fazer? Venham aqui, eu vou mostrar para vocês todas as minhas riquezas. Ele se exalta, ele é um pouco arrogante, orgulhoso ali, e ele pega aquelas pessoas, aquela embaixada e vai mostrando, olha aqui, esse aqui é o meu ouro, esse aqui são os meus tesouros e tudo mais. Ele faz isso por orgulho, irmãos. Muitas vezes a gente faz isso, não faz? A gente quer se mostrar para os outros. Ezequias fez isso, ele era um bom rei, mas ele fez isso. E o Senhor, então, deu essa palavra a Isaías, que disse a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Lembre-se, na época que isso foi dito, a Babilônia era um paizinho, não era a grande potência. A grande potência isso vai acontecer décadas depois. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então aqui a gente tem a primeira profecia, já falando que um dia os babilônios iriam lá, iam levar todas aquelas coisas, todos os tesouros de Judá para eles. Mas não foi por conta do pecado de Ezequias que isso aconteceu. Aqui a gente tem uma situação muito pior, que aconteceu um pouco depois, que foi de Manassés, que era filho de Ezequias. Ezequias foi um bom rei, mas o filho dele, Ezequias foi um bom rei, mas Manassés, que foi o filho dele, foi um rei terrível. Foi um homem que rejeitou a Deus e que tudo quanto de errado que ele pudesse fazer, ele fez. E o que é pior, irmãos, ele não reinou 4 anos como os governantes aqui do Brasil reinam, né? Você pode ter um presidente ruim por 4 anos, ele vai embora. Talvez 8, se ficar, se reeleger de alguma forma. Mas aqui, Manassés, ele reinou por 55 anos. 55 anos, irmãos, é muito tempo. Um homem mau, um homem terrível, um homem que fez tudo quanto fosse possível fazer de ruim, esse homem fez. Se vocês abrirem lá em 2 Reis capítulo 24, versos 3 e 4, vocês vão ver que a sentença definitiva de que Judá seria destruída veio por conta do pecado de Manassés. E aí a gente vai poder ler lá em 2 Reis 24, 3 e 4. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, o Senhor estava no controle de tudo, por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. 2 Reis 21, 2 e 6, a 6, é que a gente já tem vamos dizer aqui, o decreto de Deus, a sentença de Deus dizendo isso. Eu vou pedir para vocês já abrirem, irmãos, em 2 Reis 21, de 2 a 6. A gente vai ler também e vai ficar mais claro aqui para vocês. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Lembre de Ezequias, o pai dele, que tinha sido um bom rei? Quando ele toma o poder ali, quando ele é alçado ao poder, o que ele vai fazer? Ele destrói os altos. Os altos eram os lugares de adoração dos falsos deuses, das idolatrias que eles faziam ali, os sacrifícios a Baal e todos os outros deuses. Ezequias, ele destrói os altos, ele destrói esses falsos lugares, esses lugares ali que as pessoas adoravam os falsos deuses. E o que o filho dele faz? Ele
torna a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como que fizera Acabe. Acabe foi o pior rei do reino do norte. Manassés foi lá e imitou ele. Tanta coisa boa, não. Ele vai lá e imita o pior rei do reino do norte. Ele vai lá e imita Acabe, né, o marido de Jezabel, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Irmãos, a gente acabou de uma série aqui nos Salmos de Romagem. Vocês viram lá o amor do povo de Deus e do próprio Senhor pelo templo do Senhor. O templo do Senhor, naquele contexto, era o lugar de adoração, vamos dizer, o lugar de habitação de Deus na terra, onde o povo ia lá para tabernacular com Deus, para ter acesso a Deus, para adorar a Deus, segundo a palavra havia prescrito. Esse homem, que era um rei de Judá, que era descendência de Davi, ele rejeita tudo aquilo que havia sido ensinado, tudo aquilo que havia sido feito, e no templo do Senhor, olha só, no templo do Senhor, ali no meio dos átrios da casa do Senhor, ele edificou altares para deuses falsos. E não foi só isso, irmãos. Olha o que ele faz. E queimou a seu filho como sacrifício. Irmãos, aqui, dentro daquele contexto pagão daquela época, era muito comum que se fizesse sacrifícios humanos para aqueles deuses pagãos. Isso era comum, isso era feito com muita frequência. Aqui o rei de Israel, o rei de Judá, melhor dizendo, ele pega o seu próprio filho e ele sacrifica e queima ele. Eles queimavam vivos, muitas vezes, essas crianças, para aqueles deuses falsos. No templo de Jerusalém, irmãos. Se a gente parar para pensar, irmãos, nunca se esqueça disso. Essas coisas aconteceram na história. Elas aconteceram com pessoas igual a mim, igual a você. Possivelmente, com certeza, haviam homens de Deus ou pessoas ali naquele contexto que amavam o Senhor. Imagina o desespero desses homens e mulheres, que a gente não sabe o nome, mas que estavam ali em Jerusalém, que amavam o Senhor, que iam ao templo, vendo o rei de Judá queimando o seu próprio filho para sacrificar para deuses estranhos. Esse era o contexto em que eles viviam. Mas ele não fez só isso com o próprio filho dele. Lembra quando a gente leu agora há pouco? Que nas ruas de Jerusalém jorrava sangue de inocentes. Esses inocentes não eram simplesmente pessoas que ele ia matando, eram de fato sacrifícios humanos que eram feitos para esses falsos deuses. Esse é o contexto em que a gente está vendo ali em Manassés uma coisa terrível acontecendo, e isso dura por muito tempo, 55 anos. Ele continua: ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros e prosseguiu em fazer a tudo que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Ele tinha prazer em provocar o Senhor a ira. Ele queria que o Senhor se irasse de fato. Ele não tinha problema nenhum em fazer isso. Eles, porém, agora eu vou falar com vocês, 2 Reis 21:9. Olhe lá. É muito importante esse texto, irmãos. Aqui a gente está pulando entre vários textos ali de 2 Reis. A gente viu o que Manassés fez. A gente viu a atitude de Manassés diante de Deus, como ele desprezava o Senhor, como ele não se importava em levar o Senhor à ira, se fosse possível, fazendo tudo aquilo que era errado. A gente viu ali. O fato é que ele era o rei de Judá. Ele era um líder, ele era um homem que devia dar o exemplo. E, irmãos, por mais que eu e você tenhamos individualmente responsabilidade por cada um dos nossos atos, ou seja, eu não posso usar o pecado da minha liderança, seja o presidente da república, seja o governador do estado, seja o pastor da minha igreja, eu não posso usar o pecado da liderança que está colocada sobre Deus, na minha presença, né? Eu não posso colocar o pecado dele como justificativa para eu pecar. Não posso. Eu sou responsável pelos meus atos. Mas o fato é, meus irmãos, que todas as vezes que alguém que está alçado a uma posição de liderança age de maneira deplorável e errada, o povo que está debaixo dele muito facilmente vai seguir a ele. Vai imitá-lo, vai achar que não tem problema, vai fazer a mesma coisa. E esse texto de 2 Reis 21:9 vai dizer isso. Ele está falando de quem? Do povo de Judá. Eles, porém, não ouviram. Não ouviram quem? É o Senhor e todas as coisas que, se a gente for ler todo o contexto ali, que eles já sabiam. E Manassés, de tal modo, os fez errar, fez aquele povo errar, que o povo de Deus, os descendentes de Jacó, fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Lembra?
Quando eles chegam, Josué chega ali com todo o povo, eles destroem, tiram aquele povo pagão, aquele povo idólatra dali, todos são expulsos, o povo de Deus ali fica naquela região da Palestina, eles constroem o templo, e passado algum tempo, o povo de Deus age pior do que as pessoas que estavam ali antes dele. Irmão, isso aqui não é um juízo de valor, isso aqui é uma afirmação clara da palavra de Deus. Eles fizeram pior. Logo ele morre, logo vem o filho dele, e o pouco que ele havia, vamos dizer, melhorado, o filho dele vem tão ruim quanto ele. Amon vem e ali faz coisas terríveis novamente, mas esse Amon vive pouco tempo, 2 anos, logo morre. E aí vem o neto dele, o neto de Manassés. E o nome dele, irmãos, talvez você já ouviu, é Josias. Esse homem, Josias, foi um bom rei. Por incrível que pareça, foi um bom rei. Foi um rei que amou ao Senhor. O Espírito Santo tocou aquele homem. Irmãos, esse rei Josias, pensa, 55 anos de um reinado terrível. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a palavra do Senhor naquele contexto, naquele momento, ela foi simplesmente perdida. As pessoas não se lembravam mais da palavra de Deus. As tábuas da lei, as tábuas, não as tábuas em si, né, mas assim, os rolos da lei, os pergaminhos onde estavam a lei, eles estavam esquecidos e perdidos, ninguém sabia onde. Um dia Josias, ele manda algumas pessoas ir lá resolver uma situação lá no templo, e alguém acha ali alguns rolos e leva até ele e fala, olha, nós encontramos isso daqui. O povo de Deus havia se esquecido da lei de Deus. Quando a gente se pergunta, como que chega num ponto desse da situação do cara queimar o próprio filho? Não é difícil, irmãos. Eles abandonaram a palavra de Deus. Esqueceram da palavra de Deus. Então Josias, que era um homem temente a Deus, ele pede ali para uma profetisa da época, Hulda, para que ela dê orientações a ele. Eles acham, eles veem que a palavra de Deus está ali, eles leem a palavra de Deus, eles veem toda a abominação que eles estavam vivendo, tudo de errado que eles estavam vivendo. Ele fica desesperado, pede ajuda. E aí a gente pode ler agora em 2 Reis 23, 19, Deus ele vai falar com Josias. Porque Josias, de fato, ele se volta para a palavra de Deus, ele se humilha, ele se arrepende, ele busca algum tipo de restauração. E ali naquele contexto, então, a palavra de Deus novamente é aberta diante do povo e muitas mudanças começam a acontecer, muitas coisas começam a acontecer. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, foi isso que Josias fez quando ele de fato se deparou com a lei do Senhor, com a lei, com as profecias, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Não é que o Senhor havia revogado aquela sentença que ele tinha dado na época de Manassés. Aquela sentença permanecia válida e ela seria executada. Mas, porque Josias se arrependeu e se humilhou, e o povo se arrependeu e se humilhou, naquele contexto, Deus falou, eu vou segurar a minha mão e eu não vou executar agora. Você vai poder viver a sua vida, você vai morrer, você não vai ver esses dias em que Judá será destruído. Né? Então, ali houve um certo, vamos dizer, uma certa tranquilidade para o povo. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque Abacuque, ao que tudo indica, ele viveu em um período em que, possivelmente, ele experimentou essas reformas promovidas por Josias. Nós não sabemos em que momento que ele nasce, mas de alguma forma, Abacuque, até por se colocar daquela forma tão crítica ao mal que estava acontecendo, isso mostra para nós que ele era um homem que tinha conhecimento do que era bom, ele tinha um conhecimento da palavra, ele já tinha ouvido da palavra, ele já tinha tido a experiência do que era a palavra de Deus e do que era bom, ele tinha tido, possivelmente, irmãos, esperança de que as coisas iriam melhorar. Mas o fato é que, infelizmente, depois que Josias morre, todos os filhos que se seguem, o filho dele, neto, bisneto, até o fim dos reis de Judá, foram homens maus. E ao que tudo indica, o momento em que Abacuque escreve o livro dele foi quando esse homem, que muito possivelmente teve algum tipo de esperança ali com Josias e lendo a palavra e vendo a possibilidade do Senhor então segurar a mão contra aquela sentença terrível que ele já tinha colocado, esse homem vê que todo aquele trabalho de fato cai novamente.
Dos filhos de Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias e o último Joaquim, todos eles foram mal e fizeram o que era mal diante de Deus. Tudo indica, irmãos, se você tiver essa curiosidade, que esse livro, pelo contexto, pelo momento que a gente escreveu aqui, foi escrito na época de Joaquim, do rei Joaquim. Tudo indica que foi nesse período, se um pouco antes ou um pouco depois, mas o contexto é muito parecido, porque todos fizeram o que era mal após Josias. E quem escreve nessa época também, um dos profetas maiores, daí que era contemporâneo aqui de Abacuque, que também escreveu nessa época, foi quem? Jeremias. Jeremias escreveu nessa época. Aqui quando a gente está falando de Joaquim, que é esse rei que possivelmente foi nessa época mais ou menos, tudo indica, que Abacuque escreve esse livro, a gente pode ir lá para o livro de Jeremias, eu vou pedir para você abrir em Jeremias capítulo 22, e veja o que Jeremias vai falar contra Joaquim. Veja o que ele vai falar. Aqui ele está falando para um homem que viveu basicamente na mesma época que Abacuque escreve isso. E mesmo que seja um pouco antes ou um pouco depois, o contexto daqueles reis era todo muito parecido. Jeremias 22, 17. Aqui Jeremias está falando para esse rei Joaquim. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Lembre-se, depois de um tempo em que a lei foi restaurada, as pessoas voltaram. Irmãos, para vocês terem uma noção, sabe o que fazia anos, décadas que eles não celebravam, que foi Josias que trouxe de volta? A Páscoa. Eles não comemoravam, eles nem lembravam que era Páscoa. Eles voltaram a comemorar na época de Josias. Aí depois veio o filho de Josias, um homem mau, e aqui a gente está falando de um dos filhos dele, neto dele no caso, e ele vai dizer isso: os teus olhos e o teu coração, rei, não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente, e para levar efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão. Quando você morrer, sempre quando morrem os reis, a gente viu agora, nem era rei, né, mas era casado com a rainha, acabou de falecer, houve homenagens, né, o príncipe Filipe. Houve homenagens, houve celebrações em muitos lugares e tudo mais. Mas quando o rei Joaquim morresse, olha o que ia acontecer. Quando você morrer, Joaquim, não lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ai, minha irmã. Nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ai, a sua glória. Porque quando os reis morriam, era assim que eles lamentavam. Mas, como se sepulta um jumento, assim você será sepultado. Eles vão pegar o teu corpo e vão arrastá-lo e jogar bem fora das portas de Jerusalém. Era isso que ia acontecer com ele, com o rei Joaquim. Irmãos, quando eu leio, por exemplo, esse comecinho do verso 17, sobre o rei Joaquim e sobre o espírito dos reis maus daquele contexto, vocês têm os olhos e o coração que não atentam senão para a ganância e para derramar sangue inocente, para levar efeito à violência e à extorsão. Eu sou remetido diretamente ao clamor de Abacuque. Se a gente volta agora para Abacuque, pensa no que a gente acabou de ler de Jeremias. Aí quando a gente vai para Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Vou gritar violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda, o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vocês entendem por que Abacuque chega no ponto desse de não aguentar mais e derramar o coração dele diante de Deus? Expor a agonia dele? Ele possivelmente foi um homem que teve a oportunidade de experimentar ali na época de Josias uma restauração, que teve uma esperança de que talvez as coisas melhorariam, mas de repente ele vê Joaquim e os outros reis que vieram depois de Josias, todos homens maus, voltando à violência, à extorsão e à injustiça. E esse homem, então, que experimentou de alguma forma viver por algum momento debaixo de um cuidado, sempre debaixo do cuidado de Deus, mas de um bom rei, ele então não tem o que fazer a não ser se colocar: Senhor, o Senhor é o meu juiz. O juiz dessa terra, o rei, ele exerce esse papel, ele é ímpio, ele é injusto, ele faz o mal, mas o Senhor é o meu rei. Faz alguma coisa, Pai, faz alguma coisa. E é isso que ele vai fazer, é isso que Abacuque vai fazer. Irmãos, tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo hoje? Tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo hoje? Totalmente, irmãos. Totalmente.
O clamor de Abacuque é o clamor de um homem que se coloca diante de Deus e diz: eu sou impotente, eu não posso fazer nada, o mundo está acabando na nossa frente, a injustiça cresce, aquelas pessoas que deveriam fazer justiça são as mais injustas. E o que fazer? Ele entrega a causa dele ao Senhor. Essa deve ser a nossa reação, essa deve ser a nossa forma de agir também. E aqui, irmãos, eu queria trazer algumas características muito interessantes dessa profecia. Só para a gente entender como que ela vai se dividir. Depois nós vamos estudar tudo verso por verso, né, com o Senhor permitindo, desde o verso 1 novamente, sem passar por essa introdução, mas a gente vai ter essa oportunidade. Mas esse texto, essa profecia de Abacuque, ela é muito interessante, se você prestar atenção, quando a gente está, como o irmão Flávio está trazendo Isaías, ou o próprio Jeremias, a característica desses textos são o Senhor usando um profeta, o Jeremias, o Isaías e outros homens, para, da parte dele, dar uma palavra de exortação e de arrependimento e de juízo para o povo. Jeremias, o próprio Isaías, eles são muito usados nesse sentido. O Senhor usa eles para que eles falem ao povo. Lembra, a gente lê um texto de Jeremias em que o Senhor fala para que Jeremias fale a Joaquim. Então, era um contexto. Abacuque é um pouco diferente disso. Abacuque não lembra tanto a profecia de Jeremias, ele lembra mais Jó, por exemplo. Em que contexto? Você tem aqui um homem não falando para o povo, mas um homem falando com Deus. É quase uma oração. Ele chega diante de Deus e derrama o coração dele diante do Senhor. E aqui a primeira parte é essa, só para a gente ter essa divisão na cabeça bem clara. Capítulo 1, verso 1 a 4, Abacuque, então, ele derrama o coração dele e fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta injustiça, eu não aguento mais ver tanta violência, eu não aguento mais. Eu coloco a minha causa diante do Senhor. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, Deus vai responder, que é lá do verso 5 a 11, ainda do capítulo 1. Deus responde ele. Sim, você tem razão, mas pode ficar tranquilo. Eu vou mandar uma vara disciplinar Judá. E essa vara se chama Babilônia, uma nação terrível. E Judá vai experimentar o que de fato ela merece. Qual que é a reação, então, de Abacuque? Senhor, não era isso que eu estava em mente. Eu pensava uma coisa, se fosse para punir só os nossos reis, talvez, né? Talvez ele deve ter pensado, né? Mas todo o povo? Como assim? Então, do verso 12 ao verso 17 do capítulo 1, Abacuque vai questionar a Deus. Senhor, mas por quê? Como? Como assim? Lembra que a gente vai depois voltar para esses textos, irmãos. A quarta parte é o capítulo 2 todo. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque. E coloca Abacuque no seu lugar. E mostra para ele, como acontece com Jó, né? Jó, ele expõe, chega lá no final, Deus coloca o ponto dele, e Jó vai falar: não, Senhor, quem sou eu? Né? Eu me arrependo. E aqui vai acontecer basicamente a mesma coisa. No capítulo 2, Deus vai responder a Abacuque. E no capítulo 3, nós temos um salmo que está aqui no texto, que é o capítulo 3 todo. E esse salmo feito, então, escrito aqui ou colocado aqui por Abacuque, esse salmo ele vai mostrar Abacuque se colocando no seu lugar. Ele reconhece quem Deus é, ele se arrepende diante de Deus, ele então entrega tudo ao Senhor e ele reconhece: Senhor, se o Senhor quiser destruir, o Senhor destrói. O Senhor está certo. Não há engano, não há erro no teu juízo, não há erro na tua disciplina. Então, essas 5 divisões básicas que a gente tem aqui. Irmãos, agora para a gente encerrar de fato. Aplicações para nós aqui, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Já ficou muito claro que as coisas não mudam muito. A gente está falando de um texto escrito há 2.600 anos, de um homem que temia o Senhor e que ficava enojado com a injustiça e com a violência que estava no mundo. Tem alguém aqui que teme o Senhor e está enojado com tudo que está acontecendo? Eu sei que tem. Então, a gente percebe claramente já o quanto que esse texto ele vai ser prático para nós, o quanto que ele vai nos ensinar a lidar com essas situações que nós estamos vivendo. Mas aqui eu queria fazer mais algumas aplicações para vocês. A primeira, vocês perceberam que o povo, aqui Israel, Judá, no caso, foi punida por conta do seu pecado. Irmãos, aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu falei quando eu preguei da última vez no Salmo 130 com vocês há 2 semanas atrás. Não brinque com o pecado. O nosso Deus é um Deus zeloso que detesta e que odeia o pecado. E Ele pune todo o pecado. Ele pune. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, os seus pecados, de fato, vão ser punidos na cruz e você não vai para o inferno por conta deles, porque Cristo vai levar sobre ele o seu pecado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
Mas as consequências do nosso pecado, muitas vezes elas permanecem e nós teremos que passar por elas aqui nessa terra sim. E isso não é maldade de Deus, isso é disciplina e ensino de um bom pai que nos ensina o que é certo. Porque sabe, como eu e você sabemos, que quando nós não somos disciplinados, a gente continua fazendo e fazendo e fazendo. E Deus detesta o pecado. Irmãos, se você acha que você pode tolerar o pecado, que pecado é uma coisa tranquila, todo mundo faz, Irmão, foi o pecado que levou Jesus Cristo para a cruz. Deus, imagine Deus, o Pai, olhando para o pecado, no caso, o pecado foi o que levou Jesus Cristo a morrer naquela cruz. O filho dele morrendo naquela cruz. E a gente achando que o pecado é um negócio que não tem problema, que Deus não liga. Meus irmãos, o pecado levou Jesus Cristo àquela cruz. O pecado e o amor por nós. Ele nos amou e por isso ele foi para aquela cruz. Então não brinque com o pecado. Nosso Deus é um Deus zeloso. Vou deixar para me arrepender amanhã. Todo mundo faz, eu estou justificado. Não faça isso. Porque o Senhor é tão bom, Ele é tão bom que Ele julga. Como Ele julgou Judá. Ele julgou Judá. Pouco tempo depois, alguns anos, possivelmente aqui 5 a 10 anos depois, irmãos, os babilônios foram ali, destruíram tudo, levaram cativo aquele povo. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. 70 anos. Isso é maldade de Deus, irmãos? Isso é bondade, isso é disciplina do Senhor para o seu povo, para que o seu povo se arrependa. Então a gente tem que ter essa primeira questão. Irmão, não brinque com o pecado. Você está em pecado? Peça perdão a Deus. Você está indo para um caminho de pecado? Peça ajuda ao Senhor para que você está sendo tentado? Não caia no pecado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, questão do problema do sofrimento. Esse texto vai falar muito dessa questão do problema do mal, né? Abacuque vai falar sobre isso, eu não vou entrar nisso aqui. Mas, irmãos, quando a gente olha lá atrás, há 2.600 anos, a gente vê hoje, a gente vê que mudou muito a questão do mal. Não, Danilo, naquela época era pior, porque naquela época eles sacrificavam crianças. Hoje não acontece mais isso. Irmãos, o que é um aborto? O que é um assassinato de uma criança? Quantas milhões e milhões de crianças são mortas nos dias de hoje dentro do ventre das suas próprias mães? Então a gente não pode achar que os nossos dias são muito melhores do que daquela época. Nós estamos sacrificando nossas crianças também. Não vocês, não estou falando isso, eu falo a nossa geração, a nossa época. A nossa situação é má. Não é muito pior do que... naquela época eles eram idólatras, hoje nós não somos. Será? O mundo hoje é tão idólatra quanto. O mundo de hoje sacrifica tantas crianças quanto naquela época também. E o que a gente faz em relação a isso? O mal existe, irmãos. Enquanto o Senhor não voltar em definitivo, ainda teremos que conviver com o mal aqui na terra. E do que decorre o mal, senão do nosso próprio pecado? Do pecado do ser humano. Então nós temos que aprender uma coisa. Se o mal é algo com o qual nós temos que lidar diariamente, no meu dia a dia, no seu dia a dia, só existem duas opções de formas de vida que você pode vir a ter. Duas. Ou você olha para as circunstâncias, olha para o mal, que mal, que terrível, eu vou ficar desesperado, vou ficar desesperado, vou ficar desesperado, vou ficar desesperado, e fica desesperado mesmo. Ou você reconhece que tanto naquela época quanto hoje existe um Deus todo-poderoso, que é criador, que é sustentador, e que se você crê nele, é o teu Pai, e que ele sabe de todas as coisas, e que ele te protege, e que não tem um segundo da sua vida, não tem um centímetro que você ande em que ele não está cuidando e zelando por você. Ainda que haja mal à sua volta, e ainda que muitas vezes esse mal recaia sobre você. O mal não vai sumir, irmãos. Enquanto o Senhor não voltar, como 2 Pedro diz, e todos os elementos forem abrasados, vai continuar existindo mal aqui na terra. Só que o mal não vai mudar. E talvez você vai passar. Nós não cremos aqui nessa mentira. Mentira, é uma mentira da teologia da prosperidade, que diz que quem ama a Deus só acontece coisa boa. Não fica doente, fica rico e vai dar tudo certo. Isso não está escrito na Bíblia, irmãos. Isso não está escrito na Bíblia. Grandes homens de Deus, talvez os maiores homens de Deus, a começar pelos apóstolos, foram praticamente todos martirizados. Por que a gente acha que a nossa vida vai ser perfeita e maravilhosa? O fato é, você não pode mudar a realidade à sua volta. Nós devemos ser sal, devemos ser luz, ok, mas você não pode mudar. Eu posso ficar doente daqui a pouco.
Eu posso perder minha esposa, meu filho, minha mãe, qualquer coisa. Eu não tenho o que fazer. Mas eu tenho uma opção, irmãos. Eu posso olhar para Deus ou eu posso olhar para as circunstâncias. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou desesperar, não tenha dúvida. E muitos de nós aqui, eu já fiz isso, já nos desesperamos porque paramos de olhar para Deus. E olhamos para as coisas, e aí a gente perde a noção de que nós temos um quê? Pai. Um pai que cuida de nós o tempo todo. A circunstância você não tem poder para mudar. Mas você pode, ao invés de olhar para ela, olhar para o Senhor. E se você fizer isso, irmãos, isso muda tudo. Colossenses capítulo 3. Olhai para as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar. Outra coisa, irmãos, terceiro ponto. A injustiça existe? Existe. Existia naquela época? Existia. Existe hoje? Existe. Onde que está a sua confiança? Você acha que a confiança tem que ficar no rei? Não, Josias foi bom. Se vir outro rei, vai ficar tudo bom. É fato que se tivermos um bom rei, as coisas melhorem. Mas, irmãos, eu vou dar um conselho para vocês. Vocês têm que participar, vocês têm que votar bem, têm que fazer tudo isso. Mas se a confiança de vocês ou a minha estiver em homens aqui na terra, malditos somos nós, a gente vai sofrer muito. A nossa redenção, e esse texto, Abacuque vai dizer isso para nós depois, e tantos outros textos vão dizer isso para nós. Nossa redenção, irmãos, não está em homens. Nossa redenção está no Senhor. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, acham que vai ser um presidente X ou Y, que vai ser o rei fulano de tal, que vai resolver todos os problemas e vamos viver o céu aqui na terra. Não vamos. Que o mundo se engane em relação a isso, eu até entendo, mas que a igreja se engane em relação a isso e fique enxergando o Messias em homens, em políticos, em deputados, em senadores, nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer o que está no nosso alcance. Nós devemos votar, nós devemos participar naquele contexto, mas sem nunca nos enganar em relação a isso, irmãos. Não nos enganemos. E por fim, lembra que eu falei, nós devemos sempre, o mal está aí, as coisas talvez não vão melhorar, as coisas talvez piorem, eu não sei o que vai acontecer a hora que sairmos daqui. Não sei. E você não tem controle, nem eu tenho controle. Deus sabe todas as coisas. Eu posso confiar nisso? Posso. Isso vai me trazer descanso se eu crer de fato nisso? Sim. Mas, irmãos, você só vai poder confiar e descansar nesse Deus que é um Pai se você for o quê? Filho dele. E aí a pergunta que eu quero fazer para você. Você é filho desse Deus? Você já creu que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar para pagar os seus pecados? Você já creu que Jesus Cristo, Ele é o seu Salvador, porque Ele morreu e levou nos ombros dele todo o pecado que é seu? Que você é um ímpio, que você não conseguiria pagar os seus pecados nunca, sozinho, mas que Ele precisou fazer isso e Ele é o seu Salvador? Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e você está disposto a entregar a sua vida a Ele a ponto de obedecê-lo em tudo aquilo que Ele ensinou, por amor a Ele, não para conseguir algum tipo de favor especial, mas por amor a Ele? Você creu nisso? Se você creu nisso, então você é filho, você foi adotado por Ele. Você é filho. Deus é o teu Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus, o Rei do Universo é o teu Pai. Olhe para Ele, irmão. Não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias a gente vai ter que lidar. A gente vai sair daqui e eu sei de muitos irmãos aqui que têm amados que estão doentes, que estão em leitos de hospital. Amanhã a gente vai ter problemas no trabalho. Todo mundo vai ter. Mas, irmãos, se a gente tiver com a perspectiva correta, olhando para o alto, olhando para o nosso Senhor, olhando para Ele, sabendo que Ele está no controle de tudo, que Ele não descansa um segundo no cuidado conosco, tudo muda. A gente pode encontrar paz em meio à maior tribulação de todas. Que essa seja a minha, que essa seja a sua atitude diante do Senhor.